Bora lá. Vocês estão vendo a Sim. tela do coisa, né? Da apresentação. E Sim. senhora? Isso, Isso. perfeito. Então. Tá bom. Bom, eu e Renato, a gente vai falar sobre Design System. A gente fez um curso com a Meiuca no passado, no final do ano passado. E eles são uma empresa que ela é especializada mesmo em Design System. Então, foi um curso bem legal, bem interessante. A gente queria apresentar para vocês e, de repente, colocar, assim, em vigor, no banking, de repente, não sei. Então, Renato, por favor, me ajude, porque eu posso, sei lá, falar merda ou sei lá. Não, pode deixar, tô aqui. Eu também não vou lembrar de tudo, vamos lá. Beleza. Bom, antes disso, né, de explicar tudo, a gente vai explicar o que é exatamente o Design System. Só que antes de falar do Design System, a gente pode dar um passo atrás e relembrar por que ele está sendo importante, né, atualmente. Então, basicamente, é que hoje a gente tem um monte de interface para administrar, a gente tem vários devices, vários públicos diferentes e objetivos diferentes. E aí, também, chegou as startups, sabe? E elas fizeram um formato mais ágil, vamos dizer, né? Só que elas acabaram crescendo muito, e aí, junto com as empresas, elas precisaram repensar a forma de trabalhar. Então, para isso, o que eles pensaram? Eles falaram assim, beleza, vamos contratar um monte de gente para trabalhar, vamos dividir ela em frentes diferentes e chamar de squad, e a gente bota também um Scrum para rodar e vamos ser ágil. E também existem as entregas de 15 em 15 dias. E segundo a Meiuca, isso acaba sendo o que eles chamam de fake agile, porque o que de fato você acaba entregando? No fim, o que a gente faz basicamente, a gente redesenha e desenvolve pela milésima vez o mesmo botão. Então, o Design System, ele vem meio que uma esperança para escalar a forma que a gente produz a nossa interface. Resumindo, é uma abordagem para a gente projetar e desenvolver do menor para o maior. E a gente acaba reaproveitando tudo. Segundo a Meiuca, um design system é um ecossistema de bibliotecas com componentes codados a partir de semânticas de design e gestão de estilo centralizada. O que isso quer dizer? Hoje existem dois elementos importantes no design system, que são os componentes e os design tokens. Mas a gente vai conversar mais sobre isso lá para frente. O design, quando a gente fala design system, a gente fica pensando, beleza, é só design, sabe? Só o design vai mexer, não sei o quê. Mas não é isso, sabe? Todo mundo tem que estar junto desde o dia zero. Então, como diz o Pocoyo, você vai para onde, sabe? Porque, né, todo mundo tem que estar junto. O problema é de todos nós, né? Outra coisa também é que o design system, ele sempre é encarado como um projeto. Só que se você pensar, um projeto, ele tem data para acabar. E o design system, ele tem que ser encarado como um produto porque ele sempre vai evoluir. Então, tipo, uma das coisas legais, assim, que eles falam é, de repente, dar um nome para o design system para se tornar uma coisa mais natural, né, quando for trabalhar. Então, como que a gente vai convencer cada pessoa que o design system é importante, sabe? Essa é a parte mais difícil que eles falam, que não é construir, não é implementar, e sim é convencer as pessoas que o design system é importante. Primeiro é entender o cenário da empresa. Será que vale investir no design system? Por exemplo, na Visir, a gente tem o banking. E hoje ele tem vários clientes diferentes, usando a mesma plataforma, só que cada um tem a sua identidade. Então, nesse caso, eu acho que sim, né? Valeria a pena dar uma estudada e ter o Design System.
Outra coisa também é mapear as dores. As dores não só do designer, e sim do desenvolvedor, do GP, do produto. Então, basicamente, seria, qual que é a dor do designer hoje? É inconsistência. Qual que é a da tecnologia? É retrabalho. Negócio, baixa produtividade. E o que que isso dá? Todo mundo triste. Como se a gente já não fosse triste sendo brasileiro, né? Então, a gente não pode ser mais triste ainda. Esse é um exemplo do mapeamento que a gente fez no curso. A gente conversou com algumas pessoas e viu qual que é a dor de cada um. Então, eu vou dar só um exemplo, né? Por exemplo, na parte do desenvolvedor, hoje a dor dele são os componentes desenvolvidos sem pensar no produto genérico ou reaproveitável, ou seja, é retrabalho. Está sempre refazendo os botões. E aí tem todas as outras dores, que depois eu passo o link, aí vocês dão uma olhada aí. E uma das coisas é que todo mundo tem que ter voz, tipo, todos os stakeholders têm que falar, porque senão é o melhor jeito de construir, né, o design system. Renato, você quer falar alguma coisa? Não, você já falou basicamente tudo aí. Mas só complementando em relação a isso, eles falam sempre para a gente estar unido desde o dia zero lá com todos os envolvidos, porque aquela tela anterior que a Carol mostrou, dá para observar que as dores de cada um são muito diferentes, né? E a gente acaba pegando o viés de cada um aí para depois aplicar no design system. E aí por isso que não trabalha só o designer e o desenvolvedor, né? Eles vão ser os que vão colocar mais a mão na massa para preparar de fato, desenhar, codar, mas só que na verdade todos vão estar envolvidos. Então, o pessoal de negócio, de produto, todo mundo vai participar das reuniões todas para a gente chegar num design system que atenda todo mundo e que gere produtividade e valor para todas as áreas. E você viu o protesto aí real time e o Pedro falando que, olha, vocês não colocaram QA. Ele tá se sentindo, entendeu? Ficou triste, Desculpa. olha. Foi Aqui uma não falha apareceu nossa. aí. A gente vai prestar mais atenção nisso. Vamos pensar em você quando Ó, fizermos. Ele vai até chamar Pedro aí. isso. É verdade. O Boa. nome do design system vai ser Pedro. Boa, Boa. agora eu fiquei feliz. Bom, outra coisa que eles falam também é esse negócio que chama princípios de design, que é basicamente o que o nosso produto deve passar para o cliente. A gente, por exemplo, hoje no banking, o que a gente quer passar para ele, sabe? Tanto visualmente, ou mensagem, sabe? Texto, que a gente quer passar clareza e quer passar confiança, né? E isso tem que ser o mais claro possível, sabe? Para ele ver e falar, pô, eu confio nesse banco aí, hein? Então, essa é uma das coisas também. E outra coisa é que a gente faz o inventário de componentes. Então, por exemplo, hoje existe o banking e daí a gente meio que vê tudo o que tem, porque daí a gente consegue mapear se tem ou não inconsistências. E, obviamente, a gente vai achar muitas, né? A gente já começou a fazer, inclusive, e viu que realmente tem, tipo, botões diferentes, a fonte, o tamanho, sabe? Também muita diferença. E aí eles falam para separar no Base Components e o Components. O Base Components seria, tipo, as partes menores, que seria o botão, o subtítulo, a imagem. E aí os componentes, aí seria o conjunto dele, né? Como o card, por exemplo, o modal, né? Carol, Oi. só outra coisa que tem nessa primeira etapa, que são também as propriedades da marca, né? Que É antes da gente partir para inventário e pensar nos princípios de design, tem a parte da gente entender, de fato, como é a marca, em relação ao uso de cores, fazer um mapeamento dessas cores, onde elas são usadas, quais as particularidades, entender como que funciona a tipografia da marca.
a aplicação da marca, do logo, essas coisas. Então, essas são as primeiras etapas que a gente faz para desenvolver um design system, essa etapa de discovery. E depois das propriedades da marca, a gente vai para dos princípios que a Carol explicou e, por fim, o inventário, nessa primeira etapa. Ah, isso mesmo, eu acabei esquecendo. Boa, Renato. E aí também eles dividem, né, em três, vamos dizer, grupos, né, que é o Design System Core, que são os componentes que vão ser compartilhados entre todos os produtos da mesma linguagem. Aí tem os Team Components, que eles nascem para atender a necessidade do produto e que futuramente ele pode virar um componente core, e o fora do DS, que ele é usado muito pontualmente, né? Tipo, é uma tela só que precisa, sabe? Então, basicamente é isso. É isso mesmo. Até pensando no nosso cenário aqui no Visir, esse do Team Components, por exemplo, é uma coisa que vai ser bastante usada, né? Pegando o exemplo da Natura, por exemplo, Natura Pay, eles têm produtos, eles têm funcionalidades muito específicas que não vão se aplicar em outros clientes do banking. Então, vai acabar ficando nessa parte do Team Components. Mas as coisas mais gerais vão pro core. Isso, exatamente. Bom, aí depois disso, temos as boas práticas da nomenclatura. Eles separam em três pilares, né? O que é, qual é a semântica e qual é a variável. Então, por exemplo, o base component é um botão, né? Aí o que ele é? Ele é um botão. Qual que é a semântica dele? É primário. E a variável dele? É um botão grande. Então, no final, ele acaba sendo isso, né? É um botão primário grande. Aí um base component de um card, o que ele é? Ele é um card. A semântica dele é image e a variável dele é vertical. Renato, por favor, tipo, pode. E aí, como o componente em si, ao invés da gente usar esse pilar de anatomia, a gente usa o contexto dele, porque ele acaba sendo mais complexo. Então, no final, ele vai ser um componente card content, ele vai ser, sei lá, um card product, sabe? Então, é basicamente isso, né? Isso. Aí agora vem... Pode perguntar? Pode. Ainda está no campo do componente, né? Quando a gente pensa, sei lá, em telas, em projetos que são mobile, uma tela em si poderia ser um componente ou ainda não? Não, a tela em si não, né? A tela ela vai ser composta por vários componentes. Isso. Para agregar alguns componentes, né? Isso. Antes dos componentes, aí o que a Carol está mostrando é, na verdade, como que a gente vai fazer a nomenclatura desses componentes, né? Mas antes deles ainda vem os design tokens, que é o que está no próximo slide, que é a parte, digamos assim, a menor parte desse design system. E ela, assim, eu gostei muito dessa parte do design system, que é o design token. E o que ele é? Ele basicamente, o foco dele é padronizar as variáveis de estilo entre as nossas bibliotecas e deixar tudo 100% espelhado entre o design e a tecnologia. Então, por exemplo, uma das coisas importantes que eles falam é que não casar as variáveis. Por exemplo, a cor é azul. A gente nunca pode chamar ele de azul, sabe? Ele tem que ser o mais genérico possível para ajudar tanto na manutenção quanto na lógica do template. Eu vou exemplificar melhor aqui. Por exemplo, as variáveis, elas podem ser cor, elas podem ser tipografia, elas podem ser espaçamento, espessura de borda, arredondamento de borda, opacidade, níveis de sombra, sabe? Isso é um dos exemplos de vários, assim. Então, por exemplo, um design token que fala de grandeza, como tamanho de fonte, ele sempre vai ser, tipo, o mais genérico possível. Então, ele vai ser uma fonte size small, vai ser uma fonte size medium, vai ser uma fonte size large, porque daí depois fica mais fácil para mexer, né, no futuro. A mesma coisa na paleta de cores. Por exemplo, a gente nomeia de brand color primary.
Aí ele vai ter a cor default, aí a gente coloca 3 níveis de cor, medium, dark, light, e daí, por exemplo, e a gente nunca vai chamar, né, de verde e de azul, porque senão, quando a gente for fazer o rebranding, por exemplo, e mudar para roxo, a gente vai ter que mudar tudo de novo. E se a gente sempre colocar esse nome genérico, a gente só muda o hexadecimal, por exemplo. Então, facilita bastante. Até pensando também, trazendo para o nosso cenário. Esse próximo slide você vai mostrar. Então, aí a outra importância é isso. Quer falar, Renato? Não, eu falei assim, pensando no nosso cenário do banking, né? A gente vai ter lá o design token definido com aquele nome, e isso vai estar lá no mesmo, vai ser o mesmo código para todos. O que vai mudar vai ser o valor dele, né? Então, aí tem um exemplo das cores que a gente está usando no banking, as cores da Natura e as cores da Loop. O design token vai ser o mesmo para os três. O que vai mudar vai ser o valor desse design token, que é o hexadecimal da cor. E isso vai servir também para tipografia, vai servir para borda, para sombra, para espaçamento. Vai ser sempre o mesmo nome, o que vai mudar é o valor de acordo com as propriedades de cada marca. Sim, exato. Aí, tipo, aqui tem um exemplo de componente, né, que a gente faria a partir do design token. Então, por exemplo, a gente vai fazer um botão. Aí a gente usa o design token da cor, da borda, da fonte e do espaçamento. E o botão, ele pode ter vários estados. Então, por exemplo, se ele está desabilitado, eu posso trocar a cor ou só adicionar um token de opacidade, sabe? A mesma coisa no card. A gente também vai fazer a mesma coisa em vários tipos de componente. Em todos, né? Porque no final das contas o componente ele vai ser um agrupamento dos design tokens. Exato. São em todos. Bom, aí tem a gente tem que preparar a entrega para o desenvolvimento, ou seja, para vocês. Então, hoje o processo ele é bem manual, né? Porque na verdade o que a gente faz hoje a gente faz o layout, aí a gente joga no Zeppelin ou joga no Figma e vocês vão lá e inspecionam. No caso do design token, a gente tem que dar tudo bem direitinho, assim, como se fosse uma receita. Porque aí a gente consegue chegar num lugar comum, né? Deixando bem otimizado, assim, sabe? Então, por isso que essa parte é importante conversar com o desenvolvedor, né? Tem um exemplo aqui de como a gente entregaria, né, o design token. Aí, por exemplo, tem o botão. Aí o botão tem todos os estados dele e todos os... Como é que chama? Esqueci a palavra. Variações. Isso, as suas variações. Então, por exemplo, ele é um color neutral darkest, ou não tem borda, né? A borda, o radial não tem. Aí a borda mesmo, ela é darkest, aí também ela é fininha, né? Aí tem a label também, que é a fonte family o tamanho da fonte, o peso da fonte e assim vai. E aí tem uma coisa também que a gente pode ou não acrescentar, que eu quero que o botão tenha o mínimo de largura, né? Então, nesse caso, seria 148, sabe? Aí no hover, o que vai mudar? Ele não, o shape dele não vai mais ser darkest. E a borda, mas a borda continua e o label ele vira de lightest para darkest. Então, é basicamente isso que vai mudar. Então, vocês podem ver que ele é super genérico, né? Aí a mesma coisa acontece quando você está no modo escuro, né? A única coisa que você vai mudar é que você vai mudar o token para Neutral Darkest para Neutral Lightest. Aí aqui também tem outros exemplos, né, do heading, que você usa a font family, o line height, o font weight. Aí no search box também tem o espaçamento, que você consegue ver o espaçamento entre o ícone e a palavra, sabe? E o espaçamento aqui dos lados também. Então, ele é
ele é bem, como é que fala? Declarativo. Explicadinho, né? Renato, se quiser acrescentar. Não, acho que dessa parte de entrega é isso aí. Beleza. Bom, aí agora vem a parte do desenvolvimento. Eu não sei se eu vou falar bosta, tá? Porque não é nosso lugar de fala aqui. Então eu vou explicar mais ou menos o que a gente entendeu, né, dessa parte. Basicamente, essa parte de tecnologia, não existe escalar interface sem código, sabe? Não tem design system sem desenvolvedor. Então, o que eles pedem para fazer primeiro é fazer um levantamento de informações, que é mapear os tipos de tecnologia, se existem padrões e boas práticas no código, quais as razões, e o mais importante é que tecnologia que a gente iria usar primeiro. E ele vai evoluindo ao longo do tempo. Basicamente, isso é para facilitar de conseguir assim, atender mais produtos, ter baixa curva de aprendizagem e reforçar a estratégia de implementação. Porque, no fim, a gente vai entregar para vocês, né? Tipo, vocês são meio que os usuários finais, né? Aí, os tokens em tecnologia, na verdade, o design token, ele alimenta o sistema de bibliotecas. Então, se você trocar um design token, ele espelha em toda a biblioteca. Por exemplo, aqui é que está muito pequenininho, não sei se vai dar para ver, mas aqui tem uma folha de design tokens. Então, aqui tem o brand color, aí tem toda aquela... né, assim, o mais genérico possível, neutral color, feedback, aí o font family, o line height. Eu não sei se dá para ver, gente, mas enfim. Tá pequenininho, mas... Tá muito pequeno, né? Mas tudo bem. Mas dá para deduzir. É isso, muito bem. Pelos exemplos anteriores você consegue. Não consigo. Consigo. Consegui dar zoom. É isso aí. Tá. Então, bom. É basicamente isso que eu tenho para mostrar. E daí, tipo, isso vai acabar espelhando na parte do código. Eu não fiz isso aí, tá? Eu tirei um print do que o cara tava fazendo no vídeo, mas o que eu sei mais ou menos é que existe uma ferramenta da Salesforce, se eu não me engano, que eles meio que fazem essa biblioteca, né? Quer dizer, que você pode construir a sua biblioteca de design token. Né? É isso, né, Renato? Isso, é uma ferramenta que chama TEL. Isso, é isso mesmo, chama TEL. E daí, tipo, tudo que tá naquela folha, você joga para esse código aí. E daí, por exemplo, você vai, na hora que você for fazer um componente, esse aqui é um exemplo de um componente de um botão simples, né? Então, se você começar a mexer no CSS dele, eu acho, e colocar todos os design tokens aqui, ele vai acabar formando o botão que a gente gostaria, né? E ali no código, ele já fica exatamente como quando aquela nomenclatura que a gente desenvolveu nos design tokens, é a mesma coisa. Sim. E isso que facilita bastante também. Exato. E isso é legal porque, por exemplo, no caso do banking, hoje, eu não sei, tá? Eu vou chutar que, por exemplo, a fonte que a gente usa hoje é o da Lucre, né? E daí a gente não consegue mudar a fonte para uma fonte mais bonita, sabe? Porque a fonte da Lucre é muito feia, ela é muito pesada, ela é difícil de leitura. Mas isso, dessa parte do design system, ia ajudar bastante, sabe? Ia ser uma coisa... ia facilitar, né? Bastante. Para deixar personalizado para cada cliente mesmo, né? Em todos os aspectos. Sim, sim. E, para terminar, tem a documentação, só que, assim, eu vou falar bem por cima também, porque é basicamente o que a gente precisa documentar e a gente precisa conversar para saber qual que é a necessidade do que cada coisa vai ter e o que o seu time vai precisar. Eu só tirei um print, assim, né,
da documentação do GitLab, né? Eu acho que todo mundo já viu alguma documentação, né? Que tem a apresentação e como que usa e quais os componentes, blá, 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 blá. E aí, tipo, isso ajuda muito, né? Imagino, a vocês e todo mundo no fim. E aí ele vai também evoluindo conforme a gente for evoluindo o design system em si, né? E até, Carol, nessa questão da documentação, tem uma boa prática, né, para design system, que é dividir em três tipos de documentação, né, que eu lembro que eles falam. Porque tem a documentação que é a mais conceitual, explicando o que é o design system, para que ele vai servir, qual que é o objetivo. Tem uma documentação técnica, que é para os designers e para os desenvolvedores mesmo, que é para quem vai pôr a mão na massa. Tem também a documentação que acho que funcional, que é onde tem todas as instruções para quem vai trabalhar com o design system e quem vai colaborar com ele, né? Então, tem essa divisão da documentação em três tipos diferentes, que é para poder atender todo mundo que está participando, mas com níveis de envolvimento diferente, né? Então, você não vai fazer uma documentação técnica e mostrar para alguém que é do comercial, porque não faz sentido. Então, por isso tem essa divisão nos tipos de documentação. Sim. Eu acho que da própria Natura, se eu não me engano, ele é bem divididinho. Eu não sei se o pessoal já viu, assim, mas ele tem as suas seçõezinhas lá, sabe? Uhum. Você quer acrescentar alguma coisa? Porque eu já... Não, da documentação é só isso. Acho que é a última parte, né? Sim, sim. Então, é isso. É isso que a gente tem a dizer e é isso que a gente quer para tentar colocar isso no ranking, de repente. Em prática. Então, é isso mesmo. Aí, perguntas? Fáceis, por favor. Show de bola. Eu queria perguntar, alguém ia falar antes aí? Não, pode ir. A ideia, então, é utilizar o máximo das ferramentas de design, como Figma e a outra que vocês comentaram, que eu não conheço, para poder reutilizar os padrões de cor, de opacidade, todos os elementos que vocês comentaram, e fazer com que isso seja refletido no código, né? Para ajudar os desenvolvedores também a ter um nome melhor para esses designers, para esses estilos, e ser mais fácil de alterar conforme os projetos. Isso. A gente faz tudo, essa etapa de criar, de projetar o design system, a gente vai fazer toda ela nos nossos softwares de design mesmo. E a parte semântica também, de definir quais são os nomes dos tokens, também a gente define lá daquela forma genérica que a Carol mostrou. E isso depois é levado para desenvolvimento, onde isso é codado. E tem até uma questão do design system, como ele é um produto, ele vai sempre evoluindo e tendo novas versões. E essas novas versões do design system, elas só são lançadas quando já está tudo codado. Então, a gente pode ter feito um monte de coisa lá no Figma, ter desenhado várias novidades, mas enquanto isso não está codado, uma nova versão do design system não é gerada. Então, a gente continua usando aquela versão mais antiga, digamos assim, a versão que já está totalmente feita. Então, é isso aí. Primeiro começa nos softwares de design, mas só fica pronto quando é codado mesmo. E por isso também que o design e o desenvolvimento trabalham juntos desde o primeiro dia. Exato. Eu queria perguntar uma coisa. Pode perguntar. Não sei se você sabe, mas eu fui front-end por um bom tempo e sofri algumas coisas entre desenvolvimento e design, né? Quando eu vi vocês mostrando o Design System, não é um conceito tão novo para o desenvolvimento. A gente vê que tinha o Bootstrap, né, do Twitter, depois veio o Material, e aí nasceu o Material Y. A gente já tinha no desenvolvimento a ideia do Atomic Components para fazer átomos, moléculas, templates, né? E hoje eu vejo bastante falar sobre Design System, meio que como se fosse uma certa novidade, assim. E eu fiquei me perguntando o que
causa esse gap do desenvolvimento até chegar no design, esses conceitos, sabe? Por que talvez demora tanto? Eu já trabalhei em alguns projetos com Figma em que ele era usado meio que como um Photoshop, não usava as ferramentas dele para fazer reaproveitamento de elementos ou gerar um índice com as cores certinho, assim. E hoje eu vejo que há essa preocupação mais agora, assim. Por que vocês acham que levou esse tempo, assim, para o design perceber que precisava fazer uma organização desse tipo, assim, sendo que já é uma necessidade de muito tempo, sabe? Que o desenvolvimento vem cobrindo esse campo usando os bootstraps, né? Que já é o componente feito em JavaScript ali que você reaproveita, né? Mas agora o Design System, eu vejo muita gente falando Design System e tal, mas quando você vai ver, tipo, mas é o Bootstrap, né? É o Material UI, isso já está há tanto tempo aí, né, no mercado. Por que você acha que tem esse gap com o design para chegar agora a ser uma necessidade agora, ter que usar dessas maneiras, organizar dessa maneira e não antes? Eu imagino que tenha sido por tanto de problema que acontece quando você não tem essas bibliotecas bem definidas, né? Porque o que a gente vê, assim, acontece muita inconsistência quando a gente vai olhar no produto mesmo, no aplicativo, no site, enfim. Muita inconsistência, muita refação por parte dos desenvolvedores, e eu acho que esse conceito de design system foi se consolidando para acabar com isso. Agora, por que demorou para chegar nos designers exatamente, eu não sei dizer, mas eu imagino que seja assim. Posso fazer uma pergunta? A parte do Bootstrap, por exemplo, eu não sei como é que funciona direito, assim, tipo, você poderia, por exemplo, eu tenho um botão, só que aí, tipo, o botão é redondo, só que amanhã eu quero deixar ele quadrado, sabe? Ele seria muito, tipo, sabe, tipo, como é que fala? Trabalho para mudar isso? O trabalho dele para mudar isso é muito grande, ou é tipo, é só mudar uma coisinha aqui. Carol, assim, a minha visão é que assim, o Bootstrap ele é um design system, só que construído totalmente para o desenvolvedor, para resolver o problema do desenvolvedor. Tanto ele surgiu dentro do Twitter para fazer interfaces que não era o próprio Twitter, porque o próprio Twitter não usava, eles usavam para sistemas internos que o pessoal fazia meio de qualquer jeito. Então, a minha sensação é que foi um problema de engenharia, que o desenvolvedor, naturalmente, com a cabeça de orientação a objeto, de dry, não fazer a mesma coisa, não duplicar, organizou para uma biblioteca de componentes e surgiu o Bootstrap, Material que o Manu falou, mas que conceitualmente, para mim, é a mesma coisa que o Design System, com a diferença que não foi feito totalmente em conjunto. Ele não tem um ciclo de vida que começa no design, termina no desenvolvimento e essa roda tão sincronamente, sabe? Acho que foi muito mais um problema resolvido na engenharia para resolver o problema do dev, né? Mas da forma, e aí a minha sensação, mas é minha impressão, pode estar totalmente furada, é que demorou, não sei exatamente por que, um tempo para alguém falar, puta, mas a gente só vai resolver esse problema para valer se a gente ir na cadeia, lá no início da coisa, no design. Porque se não vier definido e não tiver um padrão lá, a engenharia vai estar sempre correndo atrás do rabo, porque ela não vai conseguir resolver se não tem consistência no design. Então, a minha ideia, minha cabeça de design system alguém teve a brilhante ideia, foi muito boa mesmo, vamos pegar a orientação a objetos, vamos pegar os conceitos de componentização, de tornar um negócio genérico e levar para o design, que é onde surge tudo, e daí para frente o fluxo vai trabalhar melhor, né? Mas é a cabeça do Tonhão pensando, não li nada sobre. Mas faz sentido. Isso me faz sentir que talvez tenha um distanciamento entre o design e o desenvolvimento que precisa aproximar, sabe? De talvez o próprio desenvolvedor ter um pouco mais de conhecimento sobre design e experiência de usuário, mas também do design não ter esse tipo, isso daqui é um código, não sei o que é esse negócio, aí é coisa de desenvolvedor. Se aproximar um pouco mais, sabe? Porque eu sinto que, igual, chegou talvez agora o Design System como uma grande novidade, por talvez porque é isso que eu quis dizer, essas ferramentas para desenvolvedor já tem há um tempo aí no mercado, né? Então, o que eu sinto é isso, um distanciamento que ainda acontece hoje do desenvolvimento e o design, né? De ser como se fossem núcleos separados que pensam de maneira autônoma. Né? Sim, eu concordo com você, porque se você vê, tipo, é muito comum, assim, design e desenvolvedor, eles
tipo, existe tipo vamos dizer, uma guerrinha, sabe? Assim, tipo, isso é coisa de dev. É exatamente o que você falou, sabe? É isso coisa de dev, é isso coisa de designer, sabe? E aí eu acho que o design system meio que ajuda a, tipo, juntar, sabe? A ter essa conversa, assim, entre o dev e o design, vamos dizer. Até porque é um trabalho em conjunto desde o início, né? Exato. E acho que tem um pouco que é o tempo das coisas, né? Porque mesmo o design system também, né, já não é novo, né? O mesmo falar, né? Só na Natic, gente, 3, 4 anos, 3 anos que a gente, né, tipo, falando disso. Acho que tem um pouco do tempo das coisas também, né? Irem virando padrão, irem deixando mais gente dentro da área e conhecer, aceitar, né? Tipo, né? Então acho que isso é... Não, e acho que tem um aspecto também, né? Que acho que a distância, o aproximar é isso aí mesmo, mas também tem um aspecto que não é que todo projeto tem que ter um design system, né? Porque, querendo ou não, para você fazer isso, a premissa é que trabalhe junto sempre, que evolua junto e, querendo ou não, pegar na gente mesmo, né? Tem projetos que, faz a tela, entrega, desenvolve e não sabe mais o que o cliente nunca tratou e o cliente não valoriza. Então, eu vejo muito design system como um negócio muito forte, muito importante para realmente quem está tocando o produto, quem tem estratégia de longo prazo, porque no longo prazo se paga e vale a pena, né? Tentar qualquer projetinho fazer um design system, a minha sensação é que o molho vai sair mais caro que o frango. Mas não seria o caso de ter meio que um padrão já? Um design system tipo base e a partir dele você faz todos os outros projetos? Como cultura? Assim, se a gente... Poderia ser, a gente. Aliás, bom ouvir sua voz, hein, mano? Tá com saudade, hein? Tudo bom? Fala aí, mano. Não, acho que pode ser o caminho. A dúvida que fica é assim... Porque aí eu entrei no meio, tá? Não sei se vocês abordaram, né? O design system, ele é maleável e ele é flexível até certo ponto, né? Eu não sei se a gente conseguiria fazer qualquer vertente, pegando o cenário da Visir. Estamos o design system Visir. E todo mundo vai trabalhar no design system Visir para fazer todos os projetos. Pegando Carol e Renato, as diferenças que a gente tem de padrão visual, de tudo, de coisas diferentes que a gente fez. Um único design system resolveria só a gente mudando os tokens? Eu penso que igual a gente tem framework para trabalhar com desenvolvimento ou algum projeto de boilerplate para desenvolvimento, acho que se aplica a mesma ideia para o design, né? Eu acho que quando a gente olha o design system como tudo isso que a Carol falou, documentação em 3 vias, uma que é funcional, parece overwhelming, uma coisa que sobrecarrega, né? Mas acho que talvez a gente consiga pegar um core do que é realmente necessário, que estrutura bem um projeto, que a gente consegue evoluir, assim como a gente faz. Por isso que eu acho que não tem tanto distanciamento do design para o desenvolvimento, né? As mesmas técnicas são utilizadas, tanto que a gente está vendo agora, o design system usando a ideia de objeto, componentização, né? Então, acho que ter um core mínimo, ou talvez um boilerplate para começar, vamos usar a Material Y e segue dali, algo que já está meio pronto, é melhor do que, não, tem um layout do zero e aí sigam daqui, comecem a desenvolver e adaptar. É mais complicado, né? Entendo que para projetos pequenos não vá fazer uma documentação desse jeito extensa, né? Mas ter um core mínimo ali para começar, para organizar, eu acho que dá e que é necessário. E você poderia ter no fim das contas, né, em todos os projetos, o que você vai ter meio de comum, você vai ter assim como você tem quando usando o Bootstrap, você vai ter um conjunto de design tokens, nem que sejam os nomes deles, no primeiro momento, que você vai reutilizar, né? Os primários, o que é card, o que é, né? Tipo, isso você vai... Que já tem no Material Y, qualquer dessas ferramentas já tem. É basicamente você pegar a folha de estilo de tema e mudar. Então, e que aí você leva isso pro, né, tipo, você usar essa mesma nisso pro design, né? Você espalhar isso pro design que você está fazendo, né? Chamar isso, enxergar os design tokens. Menores, né? Projetos menores, um cenário que não é um produto perene, que vai ter, sabe? Não é um negócio que vale tudo. Talvez a melhor abordagem é um pouco juntando os dois, é o que o Manu falou e o que você falou, quando assim, parte de um Material UI que já é um design system, só que aí tem que fazer o caminho contrário, tem que olhar o time de design, ver como o Material UI
para montar os tokens, montar tudo e construir em cima, porque aí a base já está pronta. Para quem vai desenvolver, é Material UI aplicando as transformações dos tokens que o pessoal pensou, mas já usa um design system padrão de mercado, né? Não tem por que construir um, né? Sim, acho que essa é a ideia mesmo. É igual a gente usar um Express para não ter que fazer um web server. A gente já tem ferramentas e módulos que a gente importa. Acho que a mesma ideia se aplica. É conhecer alguma das ferramentas que já exista. Se para o projeto precisar de algo realmente do zero, complexo assim, beleza. Porque aí, igual o Visir Banking, acho que já está no momento de ter o dele mesmo, bem esclarecido, bem documentado. Mas para projetos pequenos, conhecer uma dessas ferramentas para já dar agilidade e organização, eu acho muito importante. E eu sinto esse distanciamento, até em projetos recentes, de a gente não ver uma estrutura assim que você possa falar, puta, beleza, esse é o botão primary e eu vou por aqui, eu sei que eu vou reaproveitar ele. Sempre gera uma incerteza, assim. Então, acho que mesmo para o pequeno que é rápido, tem como ainda dar uma organizada mínima, assim. E eu acho que com essa flexibilidade que os design tokens eles trazem, dá para ter sim um design system padrão para todos os projetos menores, porque é só ajustar os tokens depois para a gente conseguir dar uma identidade para cada um. Acho que é aplicável, sim. O ponto que eu ia perguntar, só para mudar um pouquinho de assunto, é assim, qual o Viz que vocês fizeram o curso, viram aí, Carol e Renato, como que vocês olham, por exemplo, em um cenário, vamos pegar na real o nosso cenário do bem, onde a gente teria que trocar o pneu com o carro andando, né? A gente já tem um monte de tela, um monte de componente, um monte de layout, e só que, puta, no longo prazo, ter isso tudo padrão, ter os design system faz sentido. Só que a gente não vai conseguir trocar tudo de uma vez, a gente vai ter que ir fazendo gradativo aos poucos. Como que vocês veem isso? Foi falado alguma coisa no curso? Pensaram, não? Eu acho que a primeira parte seria a gente definir esses tokens. Os tokens a gente já faria todos, né? E a partir deles a gente começaria com os componentes mais básicos e ir trocando aos pouquinhos, porque o design system, no fim das contas, ele pode ser... ele vai evoluindo e a gente pode ir criando versões, né? Então, começaria com uma versão mais básica e a partir daí ia evoluindo de acordo com as possibilidades. Mas já definindo todos os tokens logo no começo, porque eles vão ser aplicados em todos os componentes depois. Sim, ajuda muito. Tá, então definiria todos os tokens e a gente seleciona, daria para ser uma abordagem assim, define todos os tokens e olha, vamos falar, puta, vamos remodelar a home com design system. Então a nossa primeira versão design system, não estou falando que vai ser só para exemplificar, né? Nossa primeira versão design system vai ter que ter todos os componentes, tokens, tudo que precisa. A gente definiu todos os tokens, mas a gente vai efetivamente detalhar e escrever componentes só para montar a home. E aí a gente faz uma versão só com esses e escreve a home do app e lança uma versão. E aí depois a gente começa para outras telas, isso? Isso. Até porque, eu não sei se você já estava, Antônio, quando a gente comentou, mas até para a gente lançar as versões do Design System é só depois que já está tudo codado, né? Então seria mais ou menos o que você falou mesmo. Define qual vai ser a primeira abordagem, a primeira entrega, faz os componentes que vão ser necessários e lança essa versão do Design System, aplica e depois vai evoluindo conforme a necessidade e a possibilidade. Uma experiência que a gente teve no JCPM, o Vitor, inclusive nem sei se ele está aqui, eu era o front-end lá, o head de front-end, ele foi para uma abordagem de ir trocando o que já tem, igual esses design tokens, não trocar o que tem lá, mas já parametrizar. Então, já tinha uma fonte lá que estava espalhada em todo lugar. Parametriza a mesma fonte na folha de estilos, né, daquela fonte e passa a usar daquela folha de estilo. As cores também, passa para lá, para começar a consumir dali. Não muda nada na interface, entendeu? Continua a mesma fonte ali, o mesmo tamanho, só que ao invés de ser algo espalhado, começa a ser algo já centralizado das folhas de estilo do tema, né? Foi uma abordagem legal que ele fez, porque ele não tinha as telas de administrativo, por exemplo, ele foi fazendo. Quando vieram as telas que vocês fizeram,
Aí ele foi aplicando aos poucos, assim, ele colocou tipografia, depois colocou cores, e o que era uma coisa customizada que ele fez, de repente ficou com a cara do que vocês tinham desenhado. Então foi bem legal essa experiência lá com ele. Foi inclusive um dos slides que a Carol mostrou, tinha uma folha parecida com essa que você está falando, imagino. E é uma coisa que a gente já está fazendo, por exemplo, para o bem, já de criar essa folha de estilos, essa daí, ó. Por exemplo, aí já nessa folha especificamente tem cores, tem tipografia, tem espaçamento, se eu não me engano. Mas é basicamente isso, já fica tudo definido, quais são os que vão ser utilizados naquele projeto, naquele produto, e fica bem mais fácil de ir construindo a partir deles. Sim, acho que é uma abordagem super legal. É isso, tirar o que é hard-coded para o que é parametrizado. Só substituir. Quando tiver tudo parametrizado, aí consegue mudar o estilo, né? Mais facilmente. Acho que é uma abordagem legal. Esse aí. E um negócio, né, que é simples, mas que é bom para caramba, né? Mesmo que você não vá usar, né, do lado do dev componente nenhum, o design fica declarativo e não de inspeção, né? Que é o negócio que eles falaram primeiro, né? Você não vai inspecionar em busca do elemento, né? Que veio, né? Tipo, tá tudo, vai formando o componente. Obrigado, gente. Não tenho mais nada para colocar. Valeu, mano. Show de bola. Alguém mais? Então é isso aí, Parminhas. Obrigado, Carol, Renato. Aê. Valeu, pessoal. A participação especial do Titino. Nath Prel. Ele é tipo assistente de palco da Carol. Dança aí.